Hoje Deus chama você e você não está aqui por acaso, porque Deus te deu a vida. Quando o sol nasceu hoje pela manhã, saiba que um novo dia veio a você. Você levantou e está aqui porque você está vivo, amém? Aleluia por isso. Você está vivo e a presença de Deus está neste lugar. A Bíblia diz que pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam, como já foi falado. Que a misericórdia do Senhor se renove sobre a sua vida hoje. Que a glória de Deus esteja sobre você nesta manhã e neste dia lindo e nessa semana que se inicia. Que você hoje saia daqui repleto de alegria e transbordante do grande e poderoso amor de Deus sobre você. Hoje Deus chama você. Você não está aqui por acaso, Deus chama você hoje. Hoje o tema que nós vamos falar é sobre serviço cristão, claro. Hoje talvez você aqui seja como um Jonas, que Deus já tem falado ao seu coração e talvez você esteja se escondendo, correndo como um Jonas. Mas talvez você esteja aqui, talvez pensando, puxa, mas o que eu posso fazer para o Senhor? Eu sou tão falho, eu não tenho tantos talentos, eu não sei cantar, talvez eu não saiba pregar, eu também não sabia. Mas quando Deus chama, amados, Ele capacita. Você só precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Só isso. Você só precisa estar com o seu coração totalmente voltado para Ele. Você talvez hoje pode ser como um Jonas, e Ele chama você. Ou talvez hoje você seja como Mateus, que achava que era rejeitado, que achava que talvez não valia nada como Mateus. E de repente passou Jesus, olhou para ele e disse, siga-me. E ele abriu mão de tudo e passou a segui-lo. Hoje você, se você é Jonas, arrependa-se e venha. Se você é como Mateus, que está achando que não tem serviço ou que não tem utilidade para nada, eu digo, Deus tem algo para você especial. Porque foi Ele que criou você. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe quais são as suas qualidades, quais são os seus potenciais. Talvez você que não saiba ainda. É só você dizer, Senhor, se eu não sei, ajude-me, porque eu quero te servir. E hoje nós vamos falar sobre justamente isso. Serviço cristão, um chamado para todos, que é para mim e também para você. Vamos orar? Feche seus olhos. E você agora já vai orar pedindo, Senhor, eis-me aqui. A palavra vai ser colocada aqui diante dos meus ouvidos, do meu coração, e que eu possa agora ouvir a sua voz e entender aonde o Senhor quer me colocar, porque eu estou aqui disposto a te servir. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o seu maravilhoso e lindo povo, como cantamos, a igreja que está de pé, a igreja gloriosa, e ela continuará a crescer e a avançar, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Obrigado, ó Espírito Santo. O Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor tem toda a liberdade de convencer, de transformar, de animar, de derramar dons, de derramar autoridade, Senhor, sobre a sua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos seguindo uma sequência de mensagens baseada nessas lições, crescendo na vida cristã. E o básico e o foco nosso é fortalecer as bases fundamentais de nossa fé. Essa, irmãos, se eu não me engano, é a 18ª mensagem. Pensa, olha só, são 18 mensagens para você fortalecer a sua fé e crescer. As 2 mensagens anteriores, 3 na verdade, falamos que crescimento é um imperativo de Deus. Você está vivo espiritualmente. Quem está vivo espiritualmente, amém? Diga amém. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. A presença de Deus está em você. E Ele traz vida, Ele regenera você. Ele tira de você todo medo. Ele tira de você todos os complexos. Ele tira de você todo o pavor. E Ele coloca o Espírito dEle. Irmãos, que glorioso isso, saber que o Deus vivo, o maravilhoso Senhor, aquele que criou os céus e terra, decidiu morar dentro de você.
Aí você olha e fala, mas eu sou tão falho, mas ele falou, eu quero viver dentro de você. Eu quero, como diz a Fernanda no início, eu quero te ajudar a construir, tirar aquelas partes imperfeitas ou ruins e transformar você na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aleluia por isso. Você está em construção, como diz a Fernanda no início. Maravilhosa palavra. Você está em construção e nesse momento de construção, Deus olha para você e fala assim, filho, é claro que o ponto final é na glória, mas enquanto você está sendo moldado e construído, eu te chamo, mesmo você sendo imperfeito, eu te chamo para a minha obra. Eu te chamo, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou todo o universo e Ele deu uma função para Adão e Eva, para os dois ali, claro, para Adão e juntamente com Eva, sua esposa. E qual era a função deles? Cuidar do jardim, dar nome para os animais. Imagine, que criatividade que esse homem tinha, ou o casal tinha. Olhava para o cavalo e dizia, puxa, isso aqui tem cara de cavalo. Vai ser o nome cavalo e tal. Veja, por que Deus fez isso? Porque Deus queria que a sua criação participasse. Isso é maravilhoso. Deus, no seu glorioso poder, poderia fazer tudo, mas Ele compartilha. Ele compartilha porque Ele quer caminhar com você. Ele quer ajudar você nesse crescimento. E o trabalho cristão é justamente isso. Se o crescer é um imperativo de Deus, servir é amar. Você pode repetir comigo? Servir é amar. Quando você serve a alguém ou a algum lugar, é uma demonstração de amor que você está trazendo. Então, o crescimento, ele é um imperativo de Deus para a nossa vida. E servir é uma demonstração de amor. Eu pergunto para você, reflita comigo, o trabalho, você acha que o trabalho, seja na igreja ou na sua vida normal, o trabalho é bênção de Deus ou é uma maldição como consequência do pecado? O que você acha? É bênção de Deus? Todo mundo concorda? Amém. Porque, infelizmente, ainda tem gente que pensa que isso aí esse trabalho, né, é coisa do pecado, a maldição que veio por causa do pecado. Não, meus amados. O trabalho é bênção de Deus. Antes da queda, Deus já estipulou a Adão e Eva o trabalho. Então, o trabalho é bênção de Deus. Então, sabendo com essa mentalidade, de já entrar na mensagem, vamos ler o texto, vai ser projetado, não sei se vai dar para ver, se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58. Então nós sabemos, já iniciando essa mensagem, que o trabalho é bênção do Senhor. E você é chamado para isso. 1 Coríntios 15, 57 a 58. Diz assim o texto: mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Olha que o texto já começa poderoso, dizendo assim, mas a graça de Deus. E a gente já falou sobre crescer na graça. O que é graça, irmãos? É você não merecer nada. E Deus te dá o maior presente do universo, que é a salvação e a vida eterna. Você e eu, nós não merecemos nada e Ele te abençoa. Ele abençoa você na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Você não merece e mesmo assim Ele derrama sobre você bênção. Se você for olhar bem por causa do pecado, nem amanhecer, nem contemplar esse dia tão lindo, você olha que vento gostoso que está ali fora, você olha, não tem uma nuvem, um céu azul lindo demais. Que dia glorioso é esse para adorá-lo? Nós não merecíamos isso, mas mesmo assim a graça veio sobre mim, veio sobre você. E olha o que o texto diz: mas a graça de Deus que está sobre nós nos dá a vitória. Eu já digo para você, tenha essa convicção, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não há derrota para quem experimentou a graça de Deus. Você não é um derrotado. Satanás não tem poder para tripudiar da sua vida, da sua casa, da sua família. Você não é um derrotado. Em Jesus você tem a vitória. Amém, irmãos? Que lindo isso, mas a graça de Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes,
trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Maravilhoso isso. Você sabe o que é uma pessoa entusiasmada? Essa palavra entusiasmo, sabe o que é isso? Entusiasmado é uma pessoa cheia de Deus. Quando fala assim, nossa, que entusiasmo que essa pessoa tem. Sabe por quê? É Deus ali, ó. É quando Jesus olha para aquela mulher samaritana e diz assim, ó, se você crê em mim, fontes de água viva jorrarão da sua vida. O que é isso, fontes de água viva? É a presença dele transbordando em nossas vidas. É uma pessoa entusiasmada, cheia da presença dele. E ele diz assim, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Quer dizer que ele não vai deixar nada, no caso, ele não vai deixar de pagar aquilo que ele deve. Mas como assim? A palavra de Deus diz que tudo que você faz para o Senhor com a motivação certa, na glória ele há de recompensá-lo. É claro que eu não trabalho por barganha, eu não estou trabalhando então para o Senhor para esperar um presente dele, porque a presença dele já é suficiente, porque a salvação dele já é suficiente, porque o meu nome está escrito no livro da vida, mesmo sem eu merecer, já é suficiente, mas mesmo assim, ele prometeu que lhe daria o galardão. Glórias a Deus por isso. Então a mentalidade, irmãos, para você servir, a mentalidade de um servo do Senhor tem que ser essa: eu sirvo a Deus por amor e gratidão. Você já tem que partir desse ponto. Eu sirvo a Deus por amor e gratidão. Eu sirvo a Deus com tristeza? Com alegria. Eu sirvo a Deus com excelência, fazendo o meu melhor. Eu sirvo a Deus planejando e fazendo além. Que isso, pastor? Planejando e fazendo além. A Bíblia diz, e aí não só eu, presta bem atenção, Jesus disse o seguinte, que se eu faço somente o que me mandam, sabe o que a palavra diz? Que eu sou o quê? Servo inútil. Nossa, Então, a palavra diz o seguinte, que quando você se coloca a servir, que você planeje fazer aquilo que ele te espera e além. Puxa, se eu olho a cadeira que está ali, se eu vejo uma cadeira suja, um exemplo só, bobo aqui, eu vejo uma cadeira suja e eu vejo, puxa, vou limpá-la. E se você apenas limpar aquela cadeira que você viu, ok, amém por isso, você fez aquilo que você viu, mas alguém que tem essa mentalidade vai pensar, se uma está suja, talvez as outras estejam, eu vou fazer o além. Aí Deus olha para você e fala, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, servo bom e fiel. E aqui eu quero dar um testemunho do nosso irmão Danilo. Eu sei, irmãos, eu vejo a nossa igreja crescendo como queremos, que é uma igreja família para pertencer. Uma igreja que não é perfeita, mas ela está buscando cada dia mais ser madura e saudável. Ontem te veio aqui e estava o Danilo, é claro, eu posso citar tantos irmãos, eu não quero ser injusto. Como, por exemplo, o Juraci, que sempre se preocupa em trazer as garrafões de água. Obrigado, irmão Juraci, irmã Edna. Pensa que não, irmãos, foi um alívio para mim. Um grande alívio, porque eu sempre corria que nem doido para isso. E aí o irmão Juraci, sem falar nada, né, irmão? Sem falar nada, ele simplesmente assumiu e sempre ele traz ali. Não me preocupo mais com isso. E chega o Danilo, e daí o Danilo vem, e ele está aqui com a gente já tem um tempo, né, Danilo? Estou dando ele como exemplo, e é claro, todo mundo conhece o Danilo, todo mundo sabe, a igreja abraçou o Danilo como uma família. Sônia, fique bem tranquila com relação a isso, tá, Sônia? E abraçou, e aí o Danilo veio e começou a limpar de forma voluntária toda a igreja. Irmãos, se olha para a igreja, está um brinco, irmão. Está um brinco em tudo. Ontem ele estava fazendo tudo aqui, limpando os banheiros. Eu falei, gente, Danilo, vai descansar, meu amigo. Vai descansar, meu amigo. Pastor, eu só vou descansar quando eu partir da... E aí eu disse uma coisa para ele, que Deus veio no meu coração, e eu sei que é para você também, irmãos. Eu falo assim, que quem está servindo desse jeito sempre vai tornar o lugar melhor. Eu falei, Danilo, a sua presença aqui deixou esse lugar melhor. Eu falei, Danilo, eu quero te honrar aqui, meu amado. A sua presença aqui deixou esse lugar melhor.
deixou esse lugar melhor. E essa questão eu quero trazer para você, porque você que está aqui como um corpo, cada um fazendo a sua função, eu te pergunto. Eu vejo a irmã Marina, quando estava em São Paulo, um exemplo só, estava em São Paulo, com as lutas que ela estava enfrentando, ela não deixava de postar os aniversariantes do dia. E eu falava, louva a Deus pela sua vida. Servir é um chamado para você. Não existe trabalho voluntário no reino do Senhor para quem foi comprado por um alto preço na cruz. Vou repetir essa frase, porque essa frase é muito forte para nós. É muito comum falar lá fora, e essa palavra não está errada lá fora, quando eu digo, eu vou fazer um trabalho voluntário em uma instituição, talvez no asilo, e é claro, sem receber nada em troca, vou fazer um trabalho voluntário, essa palavra pode ser utilizada lá, mas no reino de Deus, onde você é filho dele, não existe essa palavra. Não existe trabalho voluntário para onde você, que era destinado ao inferno, ele comprou você com um alto preço que eu e você não podemos pagar. Então, quando você serve a ele, você tem que dizer, é um privilégio que eu não deveria ter. Não existe trabalho voluntário para quem foi pago por um alto preço na cruz. Então, quando você serve, mesmo sabendo disso, ele te prometeu, mesmo assim eu irei recompensar você na glória e agora também. Apenas me sirva, porque servir a ele é um privilégio, irmãos. Servir é uma obediência, é a obediência de um crescimento espiritual. É o fruto de uma vida madura e saudável na fé. Servir é o fruto de uma vida madura e saudável na fé. Veja, quem não está servindo ao Senhor, duas coisas podem estar acontecendo. É desobediência ou, de fato, pecado que paralisa a pessoa. Veja, eu vou dizer um exemplo bem simples da palavra. Marcos 1, 30 a 31, vai contar a história da sogra de Pedro. Veja a história da sogra de Pedro. Esse texto diz assim, a sogra de Simão, que era Pedro, estava de cama com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou ao quê? Sabe por quê? Porque ela estava saudável. Ela estava doente, com febre, e ali ela precisava de cuidados. Mas enquanto Jesus veio sobre ela e a curou, o que ela fez? Se levantou e serviu. Porque o serviço é para quem é maduro e saudável na fé. Quem não está servindo está doente espiritualmente. E essa doença se chama desobediência, e desobediência é pecado. E hoje você precisa sempre se analisar e olhar, Senhor, se eu estou paralisado em alguma área, eis-me aqui, porque hoje eu estou dizendo para você, é a voz de Deus, Deus chama você. Você sabe muito bem aonde Deus tem chamado você. Deus chama você para a sua grandiosa obra. Eu creio que hoje Deus pode chamar pastores, como já tem convocado aqui. Deus pode tirar daqui missionários. Estou vendo aqui, tem o Neto, tem a Vitória é tão jovem. Quem sabe Deus chama você lá na África. Já pensou, Vitória? Quem sabe? Tem a Ju, o Neto, com a sua missão. Aí você pode pensar, mas eu já tenho idade. Eu já tenho meus mais de 70 anos. Ué, Deus chamou Moisés com 80. Deus chamou Moisés para uma obra grandiosa com 80 anos. Então, quem já tem mais de 80 anos aqui? Alguém tem mais de 80 anos? Não tem. Se Deus chamou Moisés com 80 anos, então você está na mira do Senhor. Ele te chama para a obra, irmãos. Quando você se coloca a orar pela igreja, você já está servindo. Quando você sai no seu dia a dia, quando você fala, puxa, talvez eu não consiga sair da minha casa para fazer visitas, ok, mas você pega o nome dos irmãos e você coloca em um caderno e fala, eu não posso sair, talvez eu não sei dirigir, eu não possa pegar o carro para fazer isso ou aquilo, visitas, mas eu posso pegar a lista de todos os irmãos da igreja e orar todos os dias por eles. Ou você já está servindo. Agora, nada te impede de fazer isso, apenas que você tenha um coração de fato saudável. D.L. Moody, que é um pregador do avivamento dos séculos antigos, diz assim numa frase, eu não sou um homem de muitas qualidades, mas todas as que eu tenho está à disposição de Cristo. Olha a biografia desse homem, D.L. Moody, procura a biografia dele. E olha o que ele fala no início, eu não sou um homem de muitas qualidades, mas todas as que eu tenho estão todas à disposição de Cristo. Que essa seja a sua frase também hoje.
Talvez você possa dizer, eu não tenho tantas qualidades, mas as que eu tenho, eu sei que você tem, estão à disposição de Cristo. E aí eu te faço uma pergunta, e essa pergunta você precisa refletir, onde então Deus me quer? Talvez a pergunta seja de muitos essa, onde Deus me quer? E eu quero ler para você Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30, que diz assim, é um texto forte também. Ele diz assim, Deus falando agora para o povo, procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Deus olha para o povo de Israel e ele diz assim, procurei alguém que reconstruísse o muro, e que guarda a terra, e que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse. Veja, se você se lembrar naqueles filmes de batalha, naqueles filmes de medieval, tipo Cruzadas, você vê que os inimigos, quando ficam do lado de fora das muralhas, eles tentam jogar aquelas bombas, aquelas pedras, né, para fazer um buraco nas muralhas, para quê? Para poder entrar na cidade. É essa brecha. Imagine o general mandando os soldados ficarem bem na brecha. A brecha é o lugar mais perigoso de um combate. Por quê? Porque vai ser ali que o exército inimigo quer entrar, vai ser justamente ali que as flechas inimigas vão cair, e Deus olha e fala assim, é ali que eu quero você. A questão não é as circunstâncias, a questão é que se Deus manda você estar ali, Ele estará com você, e Ele é o nosso guarda fiel. Não será as flechas inimigas que vai destruir você, porque se Ele quer que você esteja ali, na brecha, no lugar mais perigoso, e que você naturalmente poderia dizer, não, eu não quero fazer isso, é muito perigoso. Ontem eu vi um filme com a minha esposa, né, amor? Se chama Luta pela Justiça, né? Um filmaço, indico para você. A minha mãe fala, Leandro, você cita só filmes, né? Eu gosto de filmes. Vale a pena você ver. É na Prime, né? Prime. Luta pela Justiça, é um filme, fatos reais, maravilhoso, irmãos. Eu olhei aquele filme, eu lembrei literalmente da bem-aventurança que diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aquele homem que conhecia a palavra, que era um advogado, não quero dar spoiler aqui, mas ele fez, olha, que incrível esse filme, irmãos. A Paula não parava de chorar, gente, nossa, não estava aguentando mais. Que filmaço, e fatos reais ainda. Mas eu vi um homem determinado, ele se colocou numa brecha, ele foi acusado, ele foi ameaçado de morte, tudo. Ele poderia desistir, como tantos outros advogados desistiram, mas ele conhecia a palavra, ele foi até o fim. E o final é glorioso, irmãos. Eu não vou falar, é claro que não, né? Vai ver o filme, o final é muito maravilhoso. E o bacana é que é fato real. Sabe por quê? Ele se colocou na brecha. Ele entendeu que era para estar ali, não importasse os desafios, não importasse as ameaças, ele se colocou na brecha e Deus o guardou e fez uma grande obra, da mesma forma que Ele quer fazer comigo e com você. Que Ele olhe para nós hoje, que o Senhor olhe para nós hoje, que não seja como o povo de Israel daquela época, que Deus olhe procurando alguém aqui, para se colocar na brecha, e que Ele possa dizer, eu encontrei muita gente aqui. Porque no texto ele diz que não encontrou ninguém, que decepcionante para o povo de Israel. Mas para nós ele possa olhar aqui hoje e dizer, eu encontrei todo mundo aqui. Eu encontrei muita gente aqui que vai se colocar na brecha na minha obra. Aleluia por isso. Estar à disposição no lugar onde Deus quer e não onde você quer, do jeito dele e não do seu jeito. É esse o desafio que temos. Então, já que Deus está aqui, eu sei que Ele está, e você vai orar e falar, Deus, então onde o Senhor me quer? Porque eu sei que o Espírito Santo já está falando com você. Qual é o seu lugar? Aonde Deus te quer? Você só tem que dizer, Senhor, eu estou aqui, vamos para frente, vem comigo. Você já sabe aonde Deus te quer. Agora, então que você já sabe aonde Deus quer você, agora a questão é, qual é a vontade dEle para aquele lugar? E a gente sempre faz essa pergunta, então qual é a sua vontade, Senhor? Eu sei que o Senhor então me quer para o pastorado. Por exemplo, a minha história. Irmãos, minha mãe está aqui na igreja comigo, você conhece ela. Irmãos, a minha esposa então, sabe que quando eu me casei com ela, a gente estava fazendo um noivado, as amigas dela estavam com a gente lá no noivado, e muitas amigas lá em Novo Horizonte, eu estava com tanta vergonha que não falava nada, foi a Dani, né, que falou, né? Uma amiga nossa falou assim, o seu noivo fala?
Eu não conseguia falar uma palavra, irmãos, assim, com 2 pessoas. Eu tinha tanta vergonha que eu não conseguia falar nada. E aí, as amigas, o seu noivo fala alguma coisa? Ele é mudo? Eu achava que eu era mudo. Eu pensava até que eles iam brincar de fazer, vamos fazer mímica com ele. De repente, ele é mudo, né? Tem que ser nos sinais. Aí, de repente, você acha que eu estava fazendo isso aqui, você acha que isso veio de mim? Claro que não. Não veio mesmo. Não veio mesmo, irmãos. Isso não veio de mim mesmo. Porque Deus me chamou para um chamado pastoral. E eu nem busquei isso. Na verdade, eu nem imaginava que ia ser pastor. Eu não tinha nenhuma pretensão para isso. Mas quando Deus chama, irmão, você só tem que dizer sim. Eu não quis lutar, não quis ser que nem Jonas. Quando Deus chamou, eu falei assim. Quando eu entrei no seminário, eu estava assim, meu Deus, será que é da sua vontade isso mesmo? Eu sei que a vida pastoral não é fácil. Já digo para vocês aqui. Eu sei que vida pastoral não é fácil. Você pode pensar, puxa, olha só, o pastor está sempre ali, pulando de alegria. Mas a minha esposa sabe o que está no meu coração. Os momentos de angústia que a gente passa. Mas com certeza de que Deus está conosco. Amém, amor? Deus está conosco. Porque o chamado pastoral, irmão, você pensa que é natural? Você acha que fazer isso é algo natural? É simplesmente vir aqui falar algo da palavra? Estamos em uma guerra espiritual. Satanás não está contente de eu estar aqui e de você estar aqui. Ele quer destruir a minha vida o tempo todo. Ele quer destruir a minha família o tempo todo. Ele quer destruir essa igreja o tempo todo. Nós não estamos de uma batalha humana. É uma batalha severa espiritual. E quando você se coloca ao serviço, prepare-se para lutar. Mas saiba que você é mais do que vencedor. Amém. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Qual é a vontade do Senhor, então, para a minha vida? Então, qual é o lugar? O que eu preciso fazer naquele lugar? Eu quero ler de novo Efésios 5,17. Efésios 5,17 diz assim: não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Não haja de forma impensada, pela sua própria natureza, mas procure. Veja, a palavra está dizendo para você procurar a vontade do Senhor. E como você procura? Simples, irmãos, pela oração, pela leitura da palavra, por você estar atento a conselhos de irmãos, homens, mulheres mais maduros na fé, pelas circunstâncias da vida, porque Deus começa a mover as circunstâncias para direcionar você para aquele lugar. Fique atento a isso. Então, como você descobre a vontade do Senhor? É isso, pela oração, pela palavra, pelos conselhos de pessoas mais maduras, pelas circunstâncias. Às vezes Deus pode falar com você em sonhos. Às vezes Deus pode falar através de você de uma canção. Às vezes Deus pode mostrar a você a vontade dEle de uma mensagem. São N formas de Deus falar. E Deus é muito maravilhoso, porque Ele é muito criativo, claro, Ele é Deus, para fazer isso conosco. Você só tem que estar atento e disponível para isso. Se você entendeu já, então, aonde Deus te quer, qual é a vontade dEle, eu quero dizer para você, então, você precisa entender agora qual é o seu dom, ou o seu talento. Os dons são ferramentas dadas a você por Deus, para executar o serviço que Ele te chamou para fazer. 1 Pedro 4,10. Vamos ler 1 Pedro 4,10, por gentileza? Vai ser projetado aqui. Diz assim, Deus concedeu um dom a cada um. Você tem a presença do Espírito Santo em sua vida? Tem? Amém? Sim ou não? Amém. Se o Espírito Santo, se você tem essa convicção, eu vou dizer para você, Deus concedeu um dom espiritual para você. Ah, pastor, eu não sei. Então você tem que voltar lá para o primeiro tópico e procurar entender qual é. E um dia Deus vai falar, meu amado, eu derramei sobre você um dom maravilhoso sobre a sua vida. Você precisa utilizá-lo para a obra do Senhor. Então, Pedro já diz assim, Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para o quê? Para servir a mim mesmo? Não, para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Maravilhoso isso. Qual é o seu dom? E dom é diferente de talento, ok? O talento é algo natural que Deus coloca para você. Claro que também você vai utilizar os seus talentos na obra do Senhor. Mas quando eu falo dom, é algo especificamente para quem é convertido. Especificamente para quem tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo recebe um dom espiritual sobre você. E esse dom precisa ser desenvolvido. Quando você começou a andar de bicicleta, você lembra quando você começou a andar de bicicleta?
Você começou a andar de bicicleta, você já não chegou assim, o seu papai ou a sua mamãe, quando te instruiu, com rodinha, ou ficava segurando ali para você guiar, você perdeu o equilíbrio e tal, caiu algumas vezes, certo? É igualzinho. Deus colocou um dom na sua vida, Ele não já coloca esse dom de forma plena. Você precisa aperfeiçoar, como andar de bicicleta. Você começa andando, aí você cai um pouquinho, porque você ainda está se aprendendo, porque Deus quer que você construa isso sozinho, com Ele, claro, na verdade. Você construa esse desenvolver do dom, e aí você cai, tropeça, mas continua, ao ponto de você estar ali, ó, já andando, fazendo que nem essa garotada, empinando roda traseira e tudo mais. Você entende? A questão é, qual é o seu dom espiritual? O que Deus colocou para você? Você precisa desenvolver. Não seja como aquele servo que a parábola de Jesus disse, que pegou o dom e enterrou. Sabe? E aí Deus, quando voltou, por que você enterrou esse dom? E Deus fala para ele, servo mau e infiel. Não faça isso. O seu dom precisa ser multiplicado para o outro, para servir ao outro. E já caminhando para o fim, uma mensagem mais curta, porque hoje tem a ceia. Quais são os cuidados que você precisa ter quando você estiver servindo ao Senhor? E o grande cuidado é avalie as motivações do seu coração. Eu quero ler mais um texto com você, já caminhando aqui para o final. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. E esse texto é tão poderoso que não se enquadra somente à igreja, mas para tudo que você faz na vida. Diz assim, ó, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fizesse para o Senhor e não para os homens. Isso quer dizer, quando você estiver trabalhando na igreja, na sua empresa, onde você estiver, você não precisa estar diante do seu patrão para você mostrar o bom serviço. Seja diante dele ou não, você faz o seu melhor, porque não é para o seu patrão que você está servindo, é para o Senhor. Você está fazendo para o Senhor. E olha o que o texto diz. Lembre-se de que o Senhor lhes dará a herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. É Cristo o Senhor a quem serve. Então avalie sempre a sua motivação no trabalho. Você está fazendo para o Senhor e não para homens. Lembre-se, quando você olha lá o famoso texto utilizado em casamento. Qual é o texto muito utilizado em casamento mesmo? Se lembra? Você já casou? Já foi no casamento? Sim ou não? Não? Não foi? Qual é o texto mais usado em casamento? Vai lá, me ajuda aí. Não, mas tem um texto lá que é a carta de amor. Nossa, irmão, você nunca foi em casamento, não? 1 Coríntios 13. A famosa carta de amor, né? E o amor é compassivo, o amor, né? Esse texto é o top 1 dos casamentos. Mas você já viu os primeiros versículos? Você já viu os primeiros versículos? Que diz assim, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, de nada seria. Mesmo que eu tivesse todos os conhecimentos da ciência e tudo mais, mas sem amor, nada seria. Mesmo que eu, olha, isso é forte, mesmo que eu entregasse a minha vida por alguém. Poxa, eu imaginei, eu já fiquei olhando para esse versículo. Será que é possível eu entregar a minha vida por uma obra e mesmo assim fazer isso sem amor? É possível, porque o texto está dizendo assim, mesmo que eu entregue a minha vida, mas se não for por amor, de nada valerá. Meu Deus! Então, qual é a motivação do nosso coração? Jesus, uma vez, ele ensinou também para os discípulos o seguinte, que se você fizer algo esperando aplausos das pessoas, se você fizer algo esperando elogios e reconhecimento, essa será a sua recompensa. Se você faz algo somente para mostrar para as pessoas vão bater palmas para você, as pessoas vão elogiá-lo, as pessoas vão falar bem de você, e essa é a sua recompensa. Mas se você fizer algo não esperando nada dos homens, mas somente do Senhor, a recompensa virá é dele, amém? Virá dele. Então, no serviço cristão, quando você entender, eu já entendi o meu lugar, eu já entendi a vontade do Senhor, eu sei qual é o meu dom, eu vou servi-lo ao Senhor, sirva com a motivação certa, de fazer somente para o Senhor. Crescer é um imperativo de Deus, e servir é amar e se parecer com Jesus. Amém, irmãos?
Mesmo sentados, feche seus olhos, eu quero orar com você.